Fala, mulherada, Flávia Paiva aqui. Vanessa Zicardi aqui. No episódio de hoje vamos despir a vestimenta feminina. E isso tem pano pra manga, hein, dona Vanessa? Oh, se tem. Principalmente porque dizem aí que todas as vezes que a gente quer mudar alguma coisa na nossa vestimenta, alguma coisa mudou aqui dentro, não é mesmo, Flá? Não é? Desde Coco Chanel nos trazendo a frase, né? Quando a gente muda o cabelo, a gente quer mudar a vida. Pois e isso é. vale pra roupa também. Quem nunca teve um incômodo com o seu próprio armário? É verdade. Inclusive, eu estou nesse momento. Eu tava me olhando no espelho hoje. Eu falei, acho que eu preciso dar uma mudada no cabelo pra poder acompanhar essa nova fase de podcast, trazendo realmente todos os nossos projetos. Até eu tenho sentido essa necessidade mesmo de mudar o cabelo agora. Sim, é interessante, né? Porque existe essa possibilidade. E às vezes a gente é tão autocrítica e tão rígida com nós mesmas, né? De, isso fazia sentido, tenho que continuar fazendo, tenho que continuar me encaixando. E por que não darmos a oportunidade de sermos uma nova versão nossa? Com certeza. E como a gente falou em algum outro episódio, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre a imagem, sobre ser e tudo mais, essa parte realmente da vestimenta é um transbordo realmente de muita coisa que muda aqui dentro. Afinal de contas, somos cíclicas, né? A mulher tem muita fase na vida, a gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso em algum outro episódio. Mas, Flá, tem realmente essa frase da Coco, que é uma frase bem famosa, e falando sobre a simbologia realmente das coisas. Pra você, né, pro geral, o que significa a mulher mudar realmente o cabelo? É muito interessante, né? Quando a gente traz o cabelo, quando a gente traz a roupa. E esse episódio, na minha opinião, vai ser um episódio muito forte pra nós duas, porque vai trazer uma parte muito importante do processo que nós duas trabalhamos Sim. com as mulheres, né? Que é o processo de dentro pra fora e o de fora pra dentro coincidirem. Sim. Porque senão não faz sentido algum pro nosso trabalho, né? E eu gosto muito de enxergar a roupa como o ego, né? Então a roupa, ela traz a representação do ego, é como nós nos vestimos para nos apresentarmos ao mundo. E o cabelo traz uma forte potência aí de força, feminilidade e poder. Tava com medo de esquecer essas três palavras, gente. Vamos abrir os bastidores, eu também. Mas tá entregue. E é muito interessante, né? Porque sim, quando a mulher faz uma mudança, ou quando a mulher começa a sentir esse desejo de mudar, quando ela começa a se desidentificar daquele cabelo, daquela vestimenta, é porque já existe alguma mudança interna acontecendo também. Né? E essa mudança, ela pode ser tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né, Flá? Muitas vezes a gente olha muito pro profissional no sentido, mudei de cargo, ou quero conquistar o cliente XYZ, agora eu preciso me mostrar para o mundo de uma forma específica. Geralmente a gente olha para a vida profissional, mas eu tendo a acreditar que vem mais da pessoal do que da profissional, afinal as coisas estão bem interligadas, estão bem conectadas, mas o que de fato traz essa mudança não precisa ser algo grandioso, sabe? Porque normalmente as pessoas falam, eu vou cortar o meu cabelo é porque agora vai ter uma mudança específica e impactante na minha imagem. Ou então, depois de um processo muito grande de mudança, que pode acontecer sim, mas essa vontade de se olhar diferente, de se mostrar para o mundo de uma forma diferente, pode vir também de pequenas mudanças, de pequenas decisões, de pequenos sentimentos que nos invadiram de alguma forma, conforme a gente vai evoluindo, vai amadurecendo. Então, isso não necessariamente precisa estar envolvido só com um momento gigante de mudança na sua vida pessoal e profissional, né? Sim, e sabe o que é o mais interessante, né, Van? Eu vejo esse movimento de dois polos possíveis. Que um é o quê? Às vezes nós estamos precisando daquela potência que aquele cabelo, que aquela vestimenta vai nos trazer, e é por isso que existe aquele desejo. Eu sempre vou bater na tecla de que o nosso inconsciente sabe muito mais do que nós sabemos, né? Então, às vezes, esse desejo vem porque a gente tá precisando daquela potência. E aí, ao enxergar aquela potência no espelho, a gente consegue botar pra fora algo que tava interno. E às vezes o movimento é até o contrário, às vezes é um movimento de um transbordo mesmo, ou seja, tô transbordando tanto aquela potência que não faz sentido a minha imagem não representar aquilo. E aí vem o incômodo, né? Eu sempre brinco, aquela brincadeira com fundinho de verdade dentro dos processos, que é assim, toda vez que uma mulher me contrata pra fazer a gestão da imagem dela, eu falo que ou ela vem da terapia, ou ela vai pra terapia em algum momento. E isso é, de fato, muito real. No começo da minha carreira, eu era a pessoa que levantava a bandeira de falar assim, não, só vale se for de dentro pra fora. Ou seja, só se você estiver passando já pelo processo de transformação, de amadurecimento, se você já está nessa caminhada
alinhada, aí vale você vir para um processo. Mas depois eu fui amadurecendo profissionalmente também, e a experiência foi me trazendo isso, né? O contato com essas mulheres, e entendendo as histórias, entendendo o momento onde elas estão. E eu falei, peraí, não é só assim. Tem muita coisa também que precisa acontecer primeiro do lado de fora, para que essa mulher sinta até a coragem de encarar os próprios processos, né? E você sabe que nos últimos anos, né, Van, diante dessas milhares de mulheres que eu atendi, que você atendeu Sim. e que nós atendemos juntas, muitas delas, Sim. né, a gente enxerga que esse movimento, eu tenho um pouco de pavor quando se existe aí uma ordem, né, Sim. um protocolo básico de processo, seja de imagem, seja terapêutico, porque não existe. Às vezes eu tô no meio de um processo doloroso de uma paciente minha e eu falo, poxa, corre lá na Vanessa, porque eu sei que ela correr lá na Vanessa, dá um up na imagem dela também, vai me ajudar a trabalhar uma questão muito dolorosa dela aqui. Mesma coisa você, acredito eu que às vezes você sinta o seu processo ali travado de imagem, você fale, corre lá com a Flá pra gente destravar essa questão e conseguir evoluir aqui. Ô Flá, você sabe que isso é tão sério, eu levo isso tão a sério, dessa necessidade de uma pausa, talvez, dentro do processo, que nos contratos de gestão de imagem eu tenho essa pausa já em cláusula. Porque eu falo que se existir a necessidade, a cliente ela precisa pausar, ela precisa cuidar de outras coisas e ela tem um prazo para poder voltar comigo pra gente poder retomar. Porque é isso, muitas vezes quando você entra no processo é que você vai entender, peraí, isso aqui eu ainda não tenho resposta, então eu preciso buscar essa resposta, preciso olhar primeiro com mais carinho para esse lado, né, interno, para depois eu voltar, porque aí a gente entra também com o que eu já falei em algum outro episódio, eu preciso parecer aquilo que eu sou de verdade, para poder parecer eu preciso saber o que eu sou. Em alguns momentos a gente vai se deparar com essa dúvida, com essa incógnita e não vai dar para seguir no processo. Então é a hora que eu paro e falo, vai lá, você precisa realmente bater um papo com a Flávia, precisa realmente entrar num processo interno para você poder se reconhecer e voltar pra gente transbordar pro mundo a sua potência. E o interessante de tudo isso, né, Van, é a mulher entender que não é sobre uma corrida contra o tempo. Sim. Né? Que tá tudo bem, hoje isso faz sentido, amanhã não faz. Hoje no almoço eu levei pra Vanessa, inclusive, essa questão, a gente foi discutindo, eu falei pra ela, tenho sentido o desejo de fazer algumas mudanças na minha imagem e tudo mais. E tá tudo bem, por quê? Porque a gente vai mudando ao longo da vida, e a gente vai se identificando horas mais com uma potência, e a gente quer transbordar aquilo na nossa imagem. Horas a gente vem lidando com um desafio, e aí a gente olha e fala, não, agora eu não quero essa imagem, eu quero pegar um pouco mais leve, né? Então é importante nós mulheres respeitarmos também essa dança natural da vida, né? A gente se adaptar ao nosso momento, né, atual. E o que eu sempre falo é que, assim, os seus objetivos, eles mudam, né, Flá? O seu objetivo como mulher, o seu objetivo como profissional, a sua vida vai abrindo caminhos e os seus objetivos, eles naturalmente vão se adequando, né, aos passos que você vai dando. Muitas vezes você chega num local, num determinado local, e você fala, não era aqui que eu queria estar, e aí você volta e pega o outro caminho. E a nossa imagem, ela vai realmente seguindo esse caminho. Então, a lapidação, ela é diária, e a lapidação, ela é para sempre, tanto interna quanto externa. O que fazia sentido para você há um ano atrás, hoje pode ser que não faça mais. E isso vai ser automaticamente representado para o mundo através do seu comportamento e da sua imagem. Então tá tudo bem você mudar, né, conforme as coisas vão acontecendo. E que isso não significa de fato que você é incoerente, ou que você é inconstante, ou que você estava mostrando algo que não era você. Não, aquela fase era você. Eu me trago até como exemplo mesmo disso. O processo de maternidade me mudou muito, como mudou todas as mulheres que foram mães que passaram por esse processo. Então, quando eu saí, eu gestei, então eu tinha, né, uma imagem sobre mim, eu queria transmitir algumas coisas e fiz isso. Assim que o Antônio nasceu, eu tinha uma estratégia de imagem, eu coloquei isso em prática. Quando eu vi as minhas fotos no meu ensaio fotográfico, eu olhei para as fotos e falei, as fotos estão lindas, mas não é isso que eu quero. Não é. E aí, gente, o que eu fiz? Eu só retomei. Fui lá, desenhei uma nova estratégia de imagem e realmente mudei cabelo, mudei vestimenta, mudei acessórios, mudei. Por quê? Aquilo não me representava mais. Quando eu desenhei a minha estratégia de imagem, eu estava na gestação. Então, eu tinha realmente um objetivo. Depois
depois que o Antônio veio ao mundo, que a minha rotina mudou, que as minhas vontades mudaram e que eu entendi o que eu queria naquele momento, eu vi que era diferente. E tá tudo bem. Isso não significa que eu tentei mostrar algo que não fazia sentido pra mim. Fazia, ok, mas fez sentido no ontem. A partir do hoje, essa sou eu hoje, então é isso aqui que eu quero mostrar. Então eu lapidei, eu readequei aquilo que eu tinha construído pra mim. Sim, potente, né? E você sabe que eu prezo muito pela autonomia emocional, né? Que é você conseguir se observar dentro dos próprios processos. E isso é muito bacana e a vestimenta feminina, ela traz muita facilidade para esse processo, né? Porque quando a gente avalia o nosso desejo de imagem, isso diz muito do nosso modelo interno, né? Então, observem, como sugestão minha mesmo aqui para vocês, observem esses desejos internos, né? Por que será que eu tô querendo usar vestimentas tão rígidas? Ou por que será que eu tô querendo buscar vestimentas mais sensuais? Por que será que esse desejo de mudar o cabelo tem vindo à tona? Eu quero mudar esse cabelo, eu quero colocar mais brilho nele, ou eu quero apagar um pouco. Isso vai te dar um parecer muito grande sobre o seu momento interno. E a partir disso, é interessante a gente adequar. Porque, vamos falar a verdade, né, Van? Nada é mais confortável do que você tá vestida da forma que você se sente. Então, tem dias que a gente quer, de certa forma, se vestir de uma forma mais acolhedora, mais confortável. E isso não quer dizer você ficar vestida com roupa velha dentro de casa. Mas tudo bem também, você não tá naquela energia, naquela vibe de botar uma roupa super sensual, super elegante. Porque aquele momento te pede isso. E respeitar esses momentos, eu acho que é muito respeitar a si, né? Com certeza. Eu vejo isso como uma forte ferramenta de autocuidado mesmo, sabe? De você realmente respeitar o seu sentimento daquele dia. E não tô querendo dizer, Flá, que o dia que a gente tá mal, que aconteceu alguma coisa realmente muito específica, que a gente tá assim, abriu o buraco e querendo se jogar lá dentro, sabe? Todo mundo tem esses dias. Não estou dizendo que aí você tem que respeitar ao ponto de eu não vou me cuidar, eu não vou tomar um banho, eu não vou trocar de roupa. Não, não é isso. É você se vestir de uma forma mais confortável, pra você se acolher, pra você se sentir, pra você respeitar aquele seu próprio momento. Então eu acho de um valor incrível realmente a gente olhar para esse lado da moeda. Mas acho também, no mesmo sentido e no mesmo nível de valor, a gente olhar para a vestimenta como uma ferramenta aliada mesmo para esse tipo de processo. Então, ao mesmo tempo em que eu me visto e eu me respeito, eu sei que a vestimenta e aquilo que eu estou fazendo com a minha imagem naquele dia tem um forte poder de mudar as coisas aqui dentro também. Então, ao mesmo tempo em que eu olho para isso e me acolho, eu olho para isso e vejo também como uma ferramenta de sair daquele lugar que eu desejo não estar mais, sabe? Então, quando a gente olha pra vestimenta, pra imagem, né, como um todo, pro cabelo que a gente tem, pros acessórios que a gente usa, quando a gente olha pra isso como ferramenta de todos os lados, isso pra mim é o X da questão. Isso é você ter realmente o controle de toda a situação da sua própria vida. Isso é interessante, né? Porque às vezes é literalmente a gente tomar a frente de uma questão dessa, né? E mais uma coisa que eu bato muito na tecla do quanto o conhecimento pode nos salvar de muitos buracos, né? Que é o quê? Se você não tá legal, tá passando por uma fase difícil, tá passando por um conflito, qual que é a tendência do seu desejo? O seu desejo vai ser mapeado de acordo com seus pensamentos, de acordo com o que você tá sentindo. Então, o seu desejo vai ser o quê? Se fechar. Se esconder debaixo de uma roupa ali que te esconda, de um cabelo que ninguém te enxergue, de uma roupa cinza, de uma roupa, né, nesse sentido. Então, muitas vezes, o conhecimento pode nos salvar, e eu pego muito isso quando chegam pacientes pra mim com depressão e tudo mais. Eu falo, primeira coisa, vai tirar todas as calcinhas velhas do armário, todas as roupas cinzas, pijamas rasgados, todos os pijamas zoados, rasgados, velhos, vai trazer cor pra esse armário, vai trazer beleza pra isso tudo. Por quê? Quando a gente se olha no espelho e se sente ali o cocô do cavalo do bandido, não dá pra levantar, né? Então lava esse cabelo, né? Se arruma, bota uma roupa, não precisa ser uma roupa arrumada, montada, mas uma roupa que você se olhe no espelho e fale, eu tô confortável pra descer pegar uma refeição, pra atender uma visita que chegue aqui de surpresa,
pra pegar minha câmera e gravar um vídeo se for necessário, né? Então, isso entra quase como saúde mental, né, Com certeza. Há uma frase, até mesmo hoje é o nome da minha empresa, que é Seja Vista, né? Então, quando eu olho para isso tudo, quando eu falo sobre a imagem ser ferramenta, é exatamente esse o ponto para mim, Flá. Então, quando você está numa situação muito delicada, quando você está numa situação muito difícil, se esforçar, por mais difícil que seja, principalmente num caso depressivo, a gente sabe o quanto é difícil estar nesse lugar, por mais difícil que seja, você se esforçar para ser vista. E quando eu falo ser vista, claro que eu estou falando também de outras pessoas, mas estou falando por você mesma. Se você não se arruma, o mínimo que seja, se você não está pronta para se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, e eu não tô falando aqui sobre se achar maravilhosa, se achar gostosa, não, porque uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade como esse, eu sei que esse não é o ponto ápice, sabe? A pessoa não vai chegar nesse ponto ao se olhar no espelho ali, porque existem milhões de coisas que precisam ser trabalhadas. Mas só de você se olhar no espelho, Flá, e não se deteriorizar, não olhar no espelho, só de você se olhar no espelho e não se achar pior do que de fato você está, entende? Quando você olha para o espelho, você vê uma saúde, você vê uma pele saudável, você vê uma dignidade. E você vê cor na sua vida, sabe? Você vê brilho realmente na sua vida, por mais difícil que seja, o teu dia melhora. E a mensagem que você vai mandando para você mesma, né? E a forma em que você vai construindo tudo isso é o que vai levar o teu caminhar ao decorrer dessa situação. Sim, e essa questão da vestimenta também, né? Eu acho que é muito válido a mulher acolher esse seu momento, né? Olhar pra ele, porque muitas mulheres repreendem esse momento. Nossa, então eu tô com vontade de cortar o cabelo? Não, mas é besteira. Não vou olhar pra isso, né? Ah, não, eu tô com vontade de mudar meu estilo de me vestir? Ah, não vou olhar pra isso. Daqui a pouco passa, né? E se passar daqui a pouco, tá tudo bem, você muda de novo. Mas é importante você dar voz, não deixa de ser uma representação da sua identidade, né? Com certeza. Esses dias eu tava, acho que esses dias não, acho que deve ter sido ontem, ou antes de ontem, tudo mais no Instagram. Alguém me mandou uma caixinha de perguntas falando assim, eu sou colérica, né, falando sobre os 4 temperamentos, ela disse assim, eu sou colérica e eu ando no estilo romântico, e acho que eu tô errando muito. Então, só pra fazer uma contextualização pra quem não sabe de todas as coisas. Colérico é um temperamento que traz um pouco mais de rigidez, um pouco mais de força, um pouco mais focado em resultado, em ações e tudo mais. E o estilo romântico traz uma suavidade, uma delicadeza, um pouco mais. E aqui eu tô sendo muito superficial em cima do que eu tô falando, só pra você que não tem ideia desse assunto, pegar o gancho do que eu vou trazer. E aí eu disse, realmente, para representar as suas características instintivas, para representar todas as suas inclinações, um estilo romântico não faz sentido. Mas para uma colérica que precisa de cura, que precisa realmente acessar um lado um pouco mais feminino, que precisa acessar um pouco mais o sentimento, que precisa acessar um pouco mais a sua alma, o estilo romântico é uma ferramenta de cura para essa mulher. Ele vai fazer com que essa mulher tenha essa possibilidade, ou seja, se olhe no espelho e entenda que ela tem esse lado, que ela é capaz de acessar esse lado também. Então, quando eu falo sobre a vestimenta, a imagem ser uma ferramenta, é verdade. Você consegue fazer disso o que você quiser, da maneira que você quiser, sendo estratégico para você poder conquistar alguma coisa externa, um cargo, um cliente, enfim, um relacionamento que seja, mas é uma baita ferramenta para que você possa também alcançar o que você precisa aqui do lado de dentro. Sim, e é uma ferramenta que está disponível, né? Que não precisa ser algo inacessível, né? Todo mundo vai ter que se vestir. E às vezes é uma adequação, né, Vê? Às vezes não é sobre a necessidade de, nossa, agora eu preciso mudar meu armário todo, eu preciso mudar toda a minha imagem e jogar tudo fora. Não, às vezes é se adequar para que fique confortável. Não é normal você não estar confortável na própria pele, né, Vê? Com certeza. E quando você levanta a bandeira do eu não ligo para isso, né? Eu não tenho tempo realmente para olhar para isso é futilidade e tudo mais. Eu fico sempre me perguntando, qual é a mensagem que você tá transmitindo para o mundo? O que você tá querendo que o mundo enxergue sobre você? É rebeldia? É desleixo? Qual é a mensagem realmente que você quer transmitir? E, de fato, o que você vai ganhar com isso? Porque muitas mulheres, Flá, acabam falando até assim, o que as outras pessoas pensam sobre mim não é um problema meu. E aí eu falo, será mesmo que não é? Se o que a pessoa pensar sobre você vai refletir diretamente no seu bolso, se é uma cliente que pode ser sua, se é um relacionamento que pode vir para a tua vida, será mesmo que esse não é um problema seu?
Quando você reproduz isso do não é um problema meu, na imagem, na fala e no comportamento, o que você está transmitindo? Será mesmo que está transmitindo aquilo que você quer de verdade? Uhum. Sim, forte, né? E aí, Sim. vocês estão pegando? Tá batendo aí? Estão conseguindo se observar? Estão conseguindo se observar também num sentido de por que é que eu não tenho me atentado a isso, né? Ou por que é que eu não tenho respeitado isso? O quanto de desrespeito com si mesma pode se dar, né? E aí, Ivan, se fizer sentido pra você, eu gostaria que a gente entrasse um pouco nas representações mesmo, né? Do que ali modifica, você consegue dar uma brecha pra gente? Tipo, a mulher querer se vestir o salto alto, a mulher querer se vestir de um estilo pro outro. O que eu vejo muito dentro dos processos de consultoria é uma confusão sem tamanho daquilo que se é para aquilo que se quer ser, né? Falando muito, muito literalmente sobre salto, batom vermelho, o que eu vejo muito na prática do lado de cá? Mulheres que foram desenvolvidas para olhar para uma vestimenta muito mais masculinizada, principalmente quando a gente conecta isso no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, vamos colocar assim, a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio anterior. E aí, em algum determinado momento da vida, a mulher ela sente necessidade de voltar para um lado mais feminino ou de resgatar algo que aqui dentro ficou perdido. Muitas vezes isso está relacionado, tá? Falando na prática mesmo, está relacionado mesmo a relacionamentos amorosos. Então, uma mulher, quando ela quer buscar relacionamento amoroso, geralmente ela começa a olhar para esse lado um pouco mais feminino da cor, ela começa a trazer a cor, ela começa a ter vontade de usar salto alto, e essa mulher, quando ela não tem o hábito de usar o salto alto, isso incomoda, porque ela começa a olhar referências, ela começa a admirar referências e tudo mais, e aí o não conseguir chegar ali para ela é um incômodo muito grande, muitas vezes ela não sabe como trabalhar, e quando a gente olha para o ambiente corporativo, quando essa mulher ela já chegou num nível de liderança ou num cargo específico, ela quer mostrar para outros homens, e não só para outras mulheres, mas quer mostrar para outros homens de que ela chegou ali e ela é mulher. Mas durante o processo, o caminho, ela não segue essa vontade, ela sente essa vontade a hora que ela chega. E aí é como se fosse mais ou menos assim: cheguei, agora eu posso ser quem eu quero ser ou quem eu sou de verdade, sabe? Então, eu vejo essa confusão absurda, assim, de vontades também. Uma das coisas também que acontece muito nos processos é a mulher, ela passa por essa questão feminina em algumas etapas da vida, né? Então, uma mulher que muitas vezes não olhava para um salto alto, não olhava para um batom, não olhava para um perfume, né? Porque isso é muito característico também, para uma unha feita, uma mulher que não olha justamente para essa parte mais da estética, da harmonia e da beleza, ela passa a olhar depois de uma separação. Ela passa a olhar depois de uma demissão. Ela passa a olhar sempre depois de um processo de luto. A hora que ela entra no processo de luto, ela vive esse luto e na saída desse luto, ela começa a olhar diferente para isso. Na prática, o que eu mais vejo acontecer é exatamente isso. Isso é interessante também, né? Até para a liberdade de sermos quem somos, né? E o quanto é importante a gente bancar isso, sustentar isso. Porque tem coisas que são lindas, mas não são pra nós. E eu falo que aprender isso na roupa nos faz aprender isso na vida também. Né? Porque, por exemplo, eu acho lindíssimo, lindíssimo mesmo, quando eu vejo a Van, quando eu vejo outras amigas minhas, né, usando um tênis branco, você ia falar isso. uma calça jeans, uma t-shirt branca. Eu acho lindo, lindo. Se eu coloco, eu fico ridícula. Né? E é ridícula do tipo, eu tô me sentindo jeca, eu tô me sentindo... né? E eu olho linda, nas pessoas... Gente, né? Fica linda, não, mas é um fica linda de não sustenta. Fica esquisito. Não faz sentido pra você, né? Se você me olhar na rua, por mais que você me conheça, ou se você não me conhece, você vai olhar e falar, tem alguma coisa de errado nessa menina. Né? Porque eu não sustento aquilo. E a gente faz muito esse movimento na vida. De olhar algo que funciona pra alguém, de olhar algo que alguém transmite, de olhar algo que alguém tem,
e querer fazer igual, só que aí a gente não consegue porque não é nosso, Sim. né? E nem tudo é pra nós. Ô, Flá, você sabe que você falou sobre a calça jeans, a t-shirt branca e o tênis. Eu até estranho quando eu vejo, por exemplo, os seus bom dias, seu ritual ali do bom dia, quando aparece você treinando, você com roupa de academia. Quando eu olho pra você de academia, eu falo, calma, será que é a Flávia mesmo? Aí logo na sequência, por quê? Porque realmente aquela vestimenta, aquele estereótipo, aquela imagem não condiz com quem você é de verdade. Mesmo que você esteja adequada, porque você está vestida adequadamente para o ambiente, o meu cérebro realmente não consegue conectar uma coisa com a outra. Sim, e olha o quanto a gente briga com a vida às vezes, né? Sim. Porque isso não é só sobre vestimenta, né? O quanto talvez a mulher que está nos assistindo, você que está nos assistindo, esteja teimando para se encaixar num padrão, né? De uma roupa que tá na moda, de um comportamento que tá na moda, de lugares que estão na moda, de posicionamentos que estão na moda, né? E nem tudo é pra nós. Sabe que algo me veio agora, e é legal a gente trazer, que assim, muitas vezes quando a gente escolhe a nossa profissão, se a gente faz isso muito novinha, a gente acaba fazendo o que tá dando na telha ali, a gente sabe, a gente não pensa muito. Você tem 18 anos, acabou de sair da escola, você tem que escolher sua faculdade, você vai lá e entra e faz a faculdade. Existem muitas pessoas, não só mulheres, existem muitas pessoas que fazem uma faculdade e depois falam, putz, não é isso aqui que eu quero pra vida, né? Muitas pessoas passam por isso. Mas existem muitas pessoas que continuam na mesma profissão. Então eu vou dar um exemplo de uma advogada. Por que eu tô dando o exemplo de uma advogada? Porque é uma profissão que tem um dress code muito específico, né? Quando a gente olha para a vestimenta de uma advogada, é uma vestimenta que vai trazer mais seriedade, muitas vezes vai trazer um pouco mais de rigidez. E tô falando aqui da advogada clássica que trabalha ali em audiências e tudo mais. Sei que existem diversas áreas de advocacia, tá? Mas é um estereótipo muito bem formado, é um dress code muito bem formado. Mas existem mulheres que são advogadas e aí elas falam assim, mas eu não gosto de me vestir assim. Aí eu questiono, mas você gosta da sua profissão? Eu gosto da minha profissão. Não, mas eu não gosto de me vestir, eu me sinto extremamente incomodada realmente de me vestir dessa forma. E quando você vai a fundo, porque aí essa pessoa foi pra terapia, foi pra análise e tudo mais, a pessoa troca de profissão. Onde eu tô querendo chegar? As escolhas que a gente faz também estão relacionadas à imagem que a gente vai ter ao escolher aquilo. A hora que eu escolho uma profissão, eu já me imagino realmente atuando. Então, quando você escolhe a advocacia, você ama a advocacia, você chega lá, você já se imagina prestando prova da OAB, você já se imagina lá no cenário de audiência, se tornando juiz, enfim, você vai sonhando, você vai jogando pra frente, você vai se imaginando. Se a vestimenta não fez sentido pra você, será mesmo que aquela escolha é uma escolha que faz sentido? É aquilo, você quer realmente isso por você? Ou alguma coisa te fez tomar esse caminho na vida, alguma outra pessoa te fez tomar esse caminho na vida. Eu tenho muitas clientes que em algum momento trocam de profissão, porque elas falaram, realmente, isso aqui, me vestir dessa forma, me apresentar dessa forma para o mundo, não representa quem eu sou. Eu, de fato, não gosto da minha profissão. Eu aprendi a fazer, tô numa zona de conforto, tô ganhando bem, tô ok por enquanto, mas vai chegar um determinado momento da vida que aquilo não se sustenta mais. Então, todas as nossas escolhas, elas também são baseadas na imagem que a gente vai ter. E não tô falando só literalmente da imagem mesmo, mas em como eu vou existir dentro daquela profissão. E para existir dentro daquela profissão, eu preciso me vestir, eu preciso colocar uma roupa, eu preciso colocar um sapato específico. Você sabe, né, Van, que é algo que eu pego muito no pé das meninas quando chegam no consultório, né? E eu sempre pergunto a profissão. É uma das 3 primeiras perguntas. Eu pergunto seu nome, sua idade, sua profissão. Uhum. E às vezes a pessoa olha pra mim do tipo, eu não sou minha profissão, né? Que tá na moda, eu não sou minha profissão. Mas a profissão, gente, ela é um sintoma. Né? A profissão é um sintoma. E um sintoma pode ser passageiro ou não. Alguns complexos vão nos acompanhar o resto da vida. E a nossa profissão, o nosso servir, vai dar contorno a ele. E vai ser uma forma da gente canalizar aquela questão. Né? Então, é muito importante entendermos. E é muito importante entendermos, Van, dentro desses 2 cenários que você nos traz, né? O primeiro é aquela pessoa que escolhe aquela profissão e encara aquilo pro resto da vida. E aí entra uma teoria que eu nem sei se é na infelicidade, Van. É mesmo. Eu acho que ela acaba tendo uma necessidade de permanecer ali. Tá. Né? Assim como algumas pessoas permanecem em relacionamento abusivo. Sim.
né? Então, tem uma teoria, se não me engano, é da Carol Rasch, pode ser que eu esteja enganada, mas que ela fala sobre o pacote de jujuba, e eu gosto muito quando se trata de relacionamento, quando se trata de trabalho, que é o quê? Quando eu escolho algo nesse sentido, uma profissão, uma carreira, um relacionamento, um projeto, eu tô comprando um pacote de jujuba. Quando eu compro um pacote de jujuba, eu preciso entender se eu dou conta de comer todas as jujubas que vem ali. Porque não adianta eu comprar um pacote de jujuba e falar que eu só vou comer a vermelha. Tá. Né? Então, assim, quando você olha pra sua profissão hoje, porque não vamos romantizar, Van, na minha profissão, e eu sou apaixonada, eu sei quanto ela é um sintoma meu, né? Na minha profissão hoje, existem coisas que eu não gosto de fazer, que são desafiadoras, que são incômodas pra mim, mas eu comprei o pacote de jujuba, pelo menos nesse momento, pode ser que em algum momento mude, né? Mas é muito importante a gente trazer esse olhar mesmo, né, Com certeza. Van? E não só pra profissão, né? Você compra vários pacotes de jujuba a vida inteira, né? Os relacionamentos, o lugar de vida em que você deseja estar. E olhar pra isso realmente, como eu sempre falo, como ferramenta, é realmente incrível. Existem, sim, alguns casos onde a gente vai olhar e vai falar, beleza, eu não gosto do dress code, mas eu gosto da forma em que eu trabalho aqui. Eu começo, e aí nesse caso, muito especificadamente, a gente consegue adequar esse dress code para a vestimenta daquela mulher, para que ela se sinta um pouco mais confortável. Mas o que eu trago é justamente o que não está confortável. Alguma coisa realmente precisa mudar. Algum desejo de mudança a gente tem. Todas as vezes que eu compro um pacote de jujuba de relacionamento, eu também não gosto de tudo que tem no meu relacionamento. Então eu entendo o que eu faço para poder amenizar a jujuba roxa que eu não gosto, enquanto eu vou comendo as vermelhas. Pro nosso trabalho é justamente isso. Eu entendo que eu não gosto da jujuba amarela, mas então eu vou entender dentro da minha vestimenta, eu vou entender dentro do meu comportamento como eu posso também amenizar para que eu me sinta um pouco mais confortável em comprar esse pacote de jujuba inteiro. Sim, você sabe que a vestimenta também, Van, ela traz pra mim, às vezes, um traço de rebeldia e de maturidade da pessoa. Sim. Né? Que é quando eu teimo em ser inadequada. Né? Que é quando eu teimo em, sim, constranger as pessoas através daquilo que eu me visto, através... E é tão um ato imaturo que... A quem remete isso? A um adolescente. Sim. Né? E o adolescente, ele tá passando por uma mudança existencial ali, né? Uma crise de identidade gigantesca. E às vezes as pessoas adultas também, principalmente quando elas afrontam, do tipo, eu me visto assim, as pessoas têm que aceitar. Tem que engolir. Né? As pessoas têm que engolir, as pessoas têm que aceitar. Eu vou vestida assim porque é assim que eu gosto. Quem ficar desconfortável que fique, né? Mas não é sobre isso. E aí é válido também entender, né? Qual é essa minha rebeldia ou essa minha resistência em me vestir, né, de uma forma ali que faça sentido pra mim, pros outros, pro ambiente e tudo mais, né? A vestimenta, ela é uma representação de respeito com você e com quem está à sua volta, né? O ambiente onde você vai. Tanto que existe o dress code correto pra você ir pra um casamento. Existe dress code correto a hora que você trabalha numa empresa que é mais tradicional. A hora que você vai atender um tipo de cliente, existe um dress code pra isso. E a gente vem, sei lá, talvez nos últimos 10 ou 15 anos, desconstruindo isso, o famoso dress code ser uma caixinha, ou eu não vou me vestir dentro do dress code porque eu preciso assumir o meu estilo acima de tudo, ou seja, como se realmente o que você quer estivesse acima daquilo do que está escrito que precisa ser. Quando eu falo está escrito que precisa ser, eu não estou sendo literal. Muito, por exemplo, quando você vai numa igreja, você não tem um dress code numa igreja, você não tem lá escrito na porta que você tem que se vestir de tal maneira. Mas quando você vai a uma igreja, você não vai com short muito curto, você não vai com uma blusa decotada, embora, se você for, você será aceito dentro da igreja, porque não existe essa discriminação. Mas conscientemente, a gente sabe que não é a vestimenta adequada. Então, existem coisas que não estão literalmente escritas, mas que precisam ser seguidas pelo bom senso. Quando a gente olha para esse famoso dress code ser uma caixinha, eu desconstruo isso a hora que eu trago para o cliente no sentido. Existe o dress code, nós precisamos seguir o dress code porque é uma forma de respeito ao ambiente, às pessoas que estão ali, mas você não precisa deixar de ser quem você é dentro desse dress code. Existe uma adaptação que você consegue fazer, elementos que você consegue trazer
realmente, para que você ainda consiga trazer a sua autenticidade, que você ainda consiga trazer a sua forma de viver, a sua forma de mostrar a sua opinião, porque a tua vestimenta, ela mostra qual é a tua opinião sobre a vida, sobre tudo. A tua vestimenta, ela conta uma história. Então, a partir do momento em que você tem essa rebeldia do eu não vou me vestir dessa forma, ou eu vou usar isso porque ninguém tá usando e é justamente por isso que eu vou vestir, o que você tá transmitindo pro mundo nada mais é que você é uma mulher mimizenta, né? O mundo me deve tudo e eu não devo nada. O mundo tem que me servir e eu tenho que servir a mim mesma. O meu mundo é meu próprio umbigo. Então é isso, lidar com essas consequências. E a gente vê muito isso desde um ambiente corporativo até um ambiente pessoal, onde você marca um jantar específico e a pessoa ela nem se preocupa de fato em pensar em como ela deve estar vestida ali para ser respeitosa com ela e com as pessoas que convidaram, com os anfitriões, enfim. Então, fazer esse movimento, que é um movimento muito comum hoje em dia, né? O quebrar regras, quebrar o padrão e tudo mais. É um movimento muito comum. Nada mais mostra pro mundo do que uma baita imaturidade, principalmente se for profissional. Sim, sim. Isso só reforça ainda mais, né, o que a gente deu início agora que a gente tá caminhando pro fim, num sentido de que se a minha vestimenta é a representação da minha identidade, representa o meu ego, representa a minha forma de existir nesse mundo, a forma que as pessoas vão me enxergar, qual é a mensagem que eu quero passar, né? Então, talvez seja válida essa reflexão. Que mensagem eu estou passando pro mundo? Essa mensagem faz sentido? Essa mensagem me agrada? Se não, por que eu permaneço nessa mensagem? Ou como que eu posso me adaptar aqui, desenvolver isso daqui para que fique mais alinhado com o meu desejo, com a minha essência. Com certeza. Quero terminar esse episódio falando que, pra mim, é muito forte que o vestir-se bem é um ato de maturidade. E se a gente não caminha por esse caminho, a gente tá caminhando pro boicote, porque você realmente vai fechar todas as portas que você poderia ter abertas pessoalmente, profissionalmente, em todos os sentidos da vida. Então, reflitam. Se vocês estão hoje se vestindo da maneira em que faz sentido para a vida de vocês e para os desejos que vocês querem alcançar, se a mensagem que vocês estão transmitindo para o mundo é uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa, porque eu não vejo uma mensagem de rebeldia tão positivamente assim, não dentro desse cenário, em alguns outros pode ser que sim, mas dentro desse cenário não. Todas as vezes que a gente faz o contrário disso que a gente está trazendo, a gente está fechando portas realmente profissionais e pessoais. Então, reflitam se é esse o caminho que vocês querem seguir. Obrigada, Van. Obrigada, Obrigada, mulherada. Até a próxima. Um beijo, até a próxima.